Olá pessoal de Física Geral 1. Faz um tempo que eu não dou essas aulinhas por vídeo, né? Na verdade, teve esse período de férias aí, eu nem sabia que era férias. Acabei mandando algumas atividades para vocês, então peço desculpa, mas pelo menos a gente conseguiu adiantar algumas coisas. Dessa forma, então, vamos dar continuidade ao assunto. Agora a gente vai falar de centro de massa e momento linear. Então, até agora, todos os problemas de física que a gente resolveu eram problemas envolvendo partículas. O que são partículas? Objetos que não têm um tamanho. Então, a gente fazia as contas, né, falando, um carro a determinada velocidade, ou uma pessoa empurrava um bloco. Na verdade, nenhum desses corpos tinha tamanho. A gente só falava isso para fazer alguma alusão ao mundo real, mas na verdade não tinha. A partir de agora, alguns dos nossos problemas eles serão corpos com tamanhos, ou serão mais de um corpo. Então a física ela muda um pouco, porém as leis continuam as mesmas, né? Só a forma com que a gente aborda essa quantidade de corpos muda um pouco, ok? Então esse capítulo aqui é um capítulo bem importante, ele abre precedente para várias coisas, mas também completa o conhecimento de outras, né? Eu vou deixar isso para a minha explicação, mas tenho isso em mente. Então. Vamos lá. Então, centro de massa e momento linear, capítulo 9 do Heidegger, no PDF começa na página 222. Então, aqui a gente tem um exemplo de partícula, né? A gente pode considerar uma partícula sendo jogada e ela tem esse movimento parabólico que a gente, lá no assunto de cinemática, observou, que os objetos que a gente joga acabam tendo, principalmente quando a gente considera a resistência do ar. Agora, os nossos objetos não serão simples partículas, por exemplo, esses bastões aqui. O rapaz está jogando bastão e ele tem um movimento um tanto quanto difícil de se observar se a gente olha o bastão como um todo. Porém, como na física a gente tenta sempre criar modelos para facilitar o entendimento do fenômeno, aqui a gente vai considerar então, para facilidade de cálculos e minimamente a obtenção de uma equação, que esse corpo, o comportamento dele está relacionado estritamente com o centro de massa dele. Okay? Não vamos nos preocupar a princípio com o corpo como um todo. Vamos tentar centralizar a nossa análise no centro de massa do corpo. Se a gente observar aqui, o centro de massa ele tem um comportamento parabólico, tal qual a partícula. Então, em alguns sistemas, a gente consegue isso, a gente consegue reduzir um corpo rígido, ou seja, um corpo que não é uma partícula, ou uma série de corpos, né, vários corpinhos, a gente consegue reduzir o movimento de todos esses corpos apenas para ser o movimento do centro de massa desse corpo rígido ou desses vários corpos. Não é toda a situação que nos permite isso. O fato do campo gravitacional ser um campo conservativo, ou seja, que ele não varia no tempo, né, a sua intensidade, grosso modo é isso, né? A gravidade é aqui no Brasil e a princípio também no Japão é a mesma. Então, como ele não varia no tempo e no espaço, a gente considera que ele é um campo conservativo. Então, por isso, nesses tipos de corpos, a gente pode considerar que é o centro de massa que está se movendo. Então, temos isso. Então, para a primeira análise, a gente vai lidar com o sistema de partículas. Então, a gente tinha uma partícula, agora a gente vai ter algumas. Se a gente considerar uma distância relativa entre elas, a gente consegue então construir uma equação dessa forma aqui para a posição em x do centro de massa desse nosso corpo, okay? Onde M1 e M2 são as massas desses dois corpos e d a distância entre eles. Essa equação ela tem um formato mais abrangente, mais geral, quando exposta dessa forma, onde a gente separa d em x1 e x2, sendo esses valores distâncias relativas a um
um ponto de origem do nosso sistema cartesiano, tipo onde os eixos das ordenadas das abscissas se portam, né, se encontram. Então, essa aqui é uma expressão mais facilitada, essa 9,8. 9,2 é uma expressão mais geral que vai nos ajudar a encontrar uma relação para mais partículas. Aqui tem um adendo interessante, pessoal, que é algo de física um pouco mais avançado, mas talvez possa ser do interesse de vocês. Ocorre que a natureza matemática da realidade não nos permite que a gente consiga encontrar uma expressão analítica, ou seja, uma equaçãozinha, para mais de 2 corpos. Eu só consigo ter um resultado analítico, ou seja, sem aproximações, sem um comportamento caótico, quando eu tenho 2 corpos. Então, um sistema com mais de 2 corpos, a gente tem esse probleminha aí. Por exemplo, eu consigo calcular perfeitamente qual que é o movimento entre o Sol e a Terra. Mas eu não consigo ter esse movimento perfeito, levando em conta que existem outros corpos causando atração entre eles. Então, tem Júpiter, tem os outros planetas. Então, tudo que a gente tem, na verdade, do movimento da Terra em relação ao Sol, ou mesmo do Sol em relação à Terra, porque os dois corpos estão se movendo, é uma aproximação. Tá? Claro, levando em conta que a massa do Sol é muito enorme, então a gente acaba desconsiderando a ação dos outros planetas. Por isso a gente consegue ter uma expressão, um comportamento bem linear, assim vamos dizer, né, bem interpretável, né, facilmente. Mas a física não me permite ter uma equação geral para o sistema solar, ou mesmo para qualquer sistema com duas partículas, com mais de 2 partículas. Eu vou colocar um link, além do link dessa aula, vai ter um outro link no e-mail que vocês vão receber, então cliquem lá para entender um pouco mais do problema de 3 corpos, caso vocês tenham interesse. Vocês vão ver que essas partículas elas vão indo em uma direção a outra, elas estão tendo um comportamento que não dá para imaginar como vai ser assim, depois de determinado tempo. É diferente de quando a gente tem um corpo bem massivo e um corpo com pouca massa, por exemplo, Sol e Terra, a gente consegue ali ver que é uma elipse, né, esse comportamento aproximado. Mas devagarinho um pouco, então vamos voltar aqui para o sistema de partículas. Então eu tenho 2 partículas, então eu conto uma expressão para a posição do centro de massa, ok, em x aqui no caso. Eu posso dizer que, para facilitar aqui, que eu vou ter uma massa total do meu sistema de massa, do meu sistema de partículas, que é a soma de todas as massas. Então, se eu percebo aqui que para 2 partículas eu vou ter uma equação como essa, então eu generalizo para n partículas e consigo descrever então o centro de massa dessa forma. Ok? Então, o centro de massa vai ser 1 sobre a massa do sistema, somatório da massa 1 com a posição dela, massa 2 com a posição dela, massa 3 com a posição dela. Lembrando, posição relativa a uma origem do meu sistema. Então, aqui está um exemplinho visual do que está acontecendo. A gente tem 2 massas. Então, aqui considerando que a origem é o centro de massa, a origem é a posição da massa 1. Então, o centro de massa está aqui. A posição relativa do centro de massa, considerando a origem em outro lugar, vai ser a mesma entre as 2 massas. Mas temos que levar em conta que, né, às vezes, a origem não vai ser justamente na massa 1, que nos permite uma expressão mais geral mais interessante. Então, a gente pode fazer a mesma indução para os outros eixos coordenados, né? Então, essa é a mesma expressão para y fazer. Consigo, então, tal qual lá na geometria analítica, encontrar um vetor posição, que vai depender então dos centros de massas, cada uma das dimensões, né? X, Y, Z. Daí eu consigo esse vetorzinho mais geral aqui, bem legal. Legal, então para várias partículas eu tenho isso, né? Mas e se o meu corpo ele for um corpo rígido, né? Corpos que não são
partículas, pode ser um bastão, pode ser, sei lá, um cilindro, qualquer coisa do gênero. Então, para eu encontrar qual que é o centro de massa de um corpo como esse, a expressão vira uma integral, né? Quando a gente coloca várias partículas, lembra, né? Do começo lá do curso de física, né? Quando a gente tinha vários pedacinhos de ΔX somados para a gente encontrar qual que era a área abaixo da curva lá do gráfico de velocidade por tempo, a gente encontrava o quanto o carro se movimentou em x. Então aqui também a gente tem várias sominhas de várias massinhas. Quando a gente soma todas elas, a gente encontra então a massa do corpo todo. E envolvendo isso com as equações de centro de massa. Então a gente tem aqui que o centro de massa para um corpo rígido, que é o corpo rígido, imagine como a soma de várias partículas infinitesimalmente pequenas, então vai ser uma integral, também vai ser uma integral. A posição de cada uma dessas massinhas. Ok? Daí a gente pode levar em conta uma informação que vocês lembram lá da oitava série, que a densidade de um corpo era a massa sobre o volume lá, vocês lembram disso, né? Então, aqui na engenharia, a gente leva em conta que podemos envolver integrais numa conta como essa, né? Já que os nossos corpos aqui podem ter volumes distintos, né? Diferentes formas de volume, por exemplo. Pode ser um corpo quadrado, pode ser um cilindro, etc. Então a gente encontra uma expressão para densidade mais interessante, que substituindo naquela massa do meu sistema, que ficava fora da integral, a gente tem uma expressão então que vai depender apenas da posição e da integral do volume. Então, se por algum motivo a integral desse volume depender de x, por exemplo, né, a integral do volume de um paralelepípedo depende do tamanho dele na coordenada x, na coordenada y, na coordenada z. Então, a gente vai ter que levar isso em conta na integral. Então, veja como as integrais elas são úteis no estudo da física também, para a gente poder aplicar as equações de forma mais geral. Okay? Vocês vão ver bastante isso em Física 2. Em Física 1 é mais ou menos só aqui que a gente vê isso, tá? Não é misturar equações conhecidas com integrais. Normalmente, né, que nem lá em cinemática, a gente só fazia a obtenção da equação com a integral, depois não mexia mais com ela. Aqui não, a gente vai envolver integrais nas nossas equações. Um pouco diferente. Tá? Então, aqui o Halliday tem um exemplo muito interessante de como a gente encontra o centro de massa de um disco vazado, tem um buraco no meio do disco. Então, se não fosse um disco vazado e a densidade fosse linear, ou seja, que ela não variasse em função de x, ou de y, de z, tanto faz, a gente saberia que o centro de massa, obviamente, seria aqui no meio desse disco. Porém, tiramos um pedação dele. Então, o centro de massa vai mudar. Intuitivamente, a gente sabe que o centro de massa vai ficar deslocado à direita. Por quê? Porque tem mais massa à direita que à esquerda. Né? Em y, nada muda, porque eu tirei a mesma quantidade de massa dos dois lados de y aqui. O problema é x, né? Tiramos muita massa de x. Esse outro lado a gente não tirou. Então, por isso que o centro de massa ele varia a sua posição só em x. E y permanece a mesma ali no meio. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Podemos pensar de várias formas. Né? Podemos levar em conta aquela equaçãozinha básica lá da posição em x e aplicar isso. Então, a gente coloca aqui, né, a massa dessas duas posições, desses dois corpos, né, o disco e o disco que a gente tirou, e vamos acabar aqui levando em conta que a massa da placa como um todo, ela vai ser a área daquele disco menos a área do que foi tirado dele, né? Então, no fim, vai ser só essa parte aqui de baixo. A gente vai acabar tirando. Então, vai ficar 1/3, ou seja, a posição desse centro de massa é 1/3 do raio. Então, por isso que a gente pode implicar que essa posição aqui, ela tem que ser multiplicada por 1/3, e eu descubro qual que é o meu x aqui, né? Se ela tinha uma posição, sei lá, em x, não sei qual é o valor de x aqui, né? Mas eu sei que o raio aqui, de acordo com o enunciado, mede 2R, né? Então,
Então, sendo assim, né, vai ser 2R vezes 1/3, daí a gente encontra qualquer posição de x. Aqui temos um outro exemplo, mais aplicado ali àquela equação, porque aqui a gente tem 3 partículas. Então, as 3 partículas elas estão alinhadas dessa forma. Aqui, outra aqui e outra aqui. Então, o que ocorre? Esse sistema ele tem um centro de massa, que olhando assim, né, bem, eu não sei a massa exata de cada uma das partículas, o enunciado disso, mas eu acredito que a M3 realmente é maior que a M2, que é maior que a M1. Então, o centro de massa vai estar um pouco mais deslocado para o lado delas, né? Isso eu sei intuitivamente. Agora, como é que eu provo exatamente isso? É só aplicar na equação. Massa 1 pela posição relativa à origem 1, massa 2 pela posição relativa à origem 2, e a 3, etc. Daí a gente substitui e encontra. Ok? Então, esse aqui é um exemplo um pouco mais fácil que o aqui de cima. Mas os dois são intuitivos, tá, gente? Os dois são intuitivos. Ó, agora, esse capítulo ele é meio longo, então eu acredito que esse vídeo vai ser um pouquinho longo para vocês, então tenham um pouco de paciência, tá? E se for o caso, vocês pausem o vídeo, deem uma lidinha no exemplo, tentem resolver, ok? E voltem para a aula, então. Agora a gente vai falar de segunda lei de Newton para o sistema de partículas. A gente viu a segunda lei de Newton para uma partícula só, né? Às vezes a gente tinha alguns sistemas com, por exemplo, aquelas máquinas de Atwood lá, que tinha pesos dos dois lados, mas a gente fazia uma equação de segunda lei de Newton para cada uma dos corpos, né? Que estavam presos por um fio, né? Então aqui a gente vai fazer uma equação geral, beleza? Então veja que a força resultante vai ser a aceleração do centro de massa, que a gente não tinha antes, né? Uma expressão como essa. Então, né, o nosso centro de massa vai ter posições x, y e z às vezes, então a gente vai ter que fazer tal qual lá em cinemática, para x, para y e para z, então. Ok? Aqui a gente mostra então que, como a gente vai ter várias forças, né, agindo sobre vários corpos, não sei, vamos ter que fazer um somatório das forças. Então, por isso que está explicitando esse monte de somas aqui de forças. Ok? Então, aqui temos um exemplo desse, né? Temos um sistema de 3 partículas e elas estão sofrendo forças distintas. Qual que vai ser a aceleração do sistema? A aceleração do sistema vai ser a aceleração do centro de massa. Então eu calculo a força para cada uma das partículas, divido pela massa do sistema, e encontro qual que é a aceleração do centro de massa. No final das contas, vamos ter uma situação como essa aqui. As forças apontando para vários lados distintos. A força resultante é para cá, então o centro de massa se move para cá, né? A aceleração tem mesmo a direção e sentido da força resultante, lembramos disso. Ok. Então, agora, o que a gente vai ver aqui foge um pouco do que foi visto ali em cima. Não que sejam assuntos completamente distintos, mas a gente vai aprender sobre momento, que é algo novo, né? Tudo que a gente viu ali era uma aplicação de coisas velhas, básicas, para mais corpos. Aqui a gente vai ver uma grandeza física nova, que é o momento, ok? O momento é uma das grandezas básicas da natureza, tá? Por sinal, a segunda equação, a segunda lei de Newton, ela surge da expressão do momento. Então, alguns físicos eles acreditam até que a gente devia aprender momento antes de aprender leis de Newton e tal. Mas estamos aprendendo agora, né? Então, a gente define essa grandeza, que a gente chama de momento linear, como massa vezes velocidade. Então, o momento também vai ter a mesma direção e sentido da velocidade que está agindo desse corpo. Okay? E o momento, como a energia, é uma grandeza conservativa, ou seja, todo sistema fechado, a mesma quantidade de momento que ele tinha a mesma quantidade de momento que ele tinha inicialmente, ele vai ter no final da nossa análise. O momento se conserva.
E o fato do momento se conservar nos ajuda muito a resolver contas. Tal qual lá na energia, né? Imagino que vocês teriam dificuldade de encontrar qualquer velocidade de um carrinho numa montanha-russa, mas sabendo que a energia conserva, fica mais fácil. Só dessa forma dá para resolver. Então aqui a gente também vai ter algumas situações onde a gente só vai conseguir resolver os problemas porque o momento conserva. O momento inicial é igual ao momento final. Ok? Então isso é muito importante. Gravem isso. Por isso que é muito importante entender a técnica matemática de resolver conservação de energia. Por isso que eu foquei tanto naquela parte lá para vocês. Falei muito que era importante. Porque a mesma técnica matemática a gente vai usar aqui. Vamos ter que levar em conta que a energia, que é o momento inicial, é igual ao momento final. Tal qual a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. No assunto anterior. Então, ok. Então vejam, né? Momento é massa vezes velocidade. Então, a derivada do momento é a força. Porque se eu derivar P, né? Então eu digo que é força, né, por definição, e derivo o lado direito, né? Se eu derivo do lado esquerdo, para manter a igualdade, tenho que derivar do lado direito. Então, a derivada da velocidade, vocês sabem que é aceleração, então vai ficar massa vezes aceleração. Ok? Então, eu vou dar um spoiler interessante aqui do assunto, que a gente não vai avançar muito, mas é legal, né? Vejam o que está acontecendo. Então, a deriva do lado direito para encontrar força tem que derivar do lado esquerdo. Do lado esquerdo para encontrar força tem que derivar do lado direito. Então, dp dt. Isso é força. Mas o P é massa vezes velocidade. Então, como a massa é constante, ela sai para fora da derivada. dv dt é igual a massa vezes a aceleração. Ocorre que nem sempre a massa é constante, né? Alguns sistemas a massa é variada. Por exemplo, um foguete. Né? Então a gente vai ter força por causa de variação de massa. Isso é muito interessante. Okay? Mas, como isso complicaria um pouco as contas, eu vou deixar para lá. Tá? Por mais que o Harley ele fale um pouco desse assunto, eu acredito que não é interessante para o pessoal da engenharia, a princípio. Tá? Então vamos focar só com variações de velocidade. Então, o momento linear do sistema de partículas também é o somatório de todos os momentos de todas as partículas. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue encontrar uma expressão para a força, né, que envolva também a aceleração do centro de massa, né, já que vai ser o somatório de todas as partículas. Beleza. Então, agora ele fala sobre colisão e impulso, que é uma grandeza importante aqui, e que está associada com a integral da força, com a variação da força no tempo. Ok? Então, como numa bolinha de tênis, né, a força que ela sofre vai aumentando de tênis não, beisebol, vai aumentando no decorrer do tempo, né, no impacto inicial até um ponto máximo, e depois, ao momento que o taco vai perdendo ligação com a bola, ela vai diminuindo. Ocorre que, para facilitar os cálculos, a gente diz que existe uma força média que age ali, então a gente não vai precisar fazer essa integral, né, porque é complexa às vezes. Simplesmente vai ser a área desse retângulo aqui, abaixo nesse gráfico de força por tempo. Então essas áreas são mais simples de calcular, bem mais simples. Então isso vai ser a força média vezes o tempo de colisão. Às vezes existem várias colisões, por exemplo, tiros, né? Vários tiros, daí vai ser o momento de cada uma das partículas vezes a quantidade de partículas, obviamente. Ok? Então, é isso. Essa parte aqui ela é interessante, mas ela não é tão vista, né? Então vamos focar no que realmente é bem visto, né? A gente vai ver direto daqui para frente e que é bem importante também para a física, que é a questão da conservação do momento linear, como eu havia dito para vocês. Então, como o momento é constante, né, o momento inicial é igual ao momento final. Caso não existam, né, forças agindo externamente, então vai ter que ser uma coisa interna. Beleza? Então, aqui a gente tem uma situação com foguete, que eu não acho interessante. O problema é que eu realmente acho interessante para a gente entender, talvez o exemplo mais didático que tem é esse do disco aqui, né? A gente tem, não é bem um disco, é um coco, mas a gente vai considerar que é um disco.
ou seja, não tem profundidade, se considerar que ele só tem XY, então o disco explode. Então o momento inicial dele era zero, ele estava parado. Ok? Então ele vai ter, para essas três partes dele, né, velocidades iniciais zero. Porém, depois que explode, cada uma dessas partes vai ter uma determinada velocidade. Né? Daí vocês podem se perguntar, tá, mas professor, como assim, né? Tu tá me falando que o momento inicial é igual ao momento final? Ele estava parado no começo, ele não tinha velocidade. E depois os três corpos têm velocidade. Realmente, os três têm velocidade. O problema é que alguns têm sentido contrário a outros, né? Direções contrárias a outras. Então elas se anulam, vão acabar se anulando. Os momentos se anulam porque as velocidades vão ter direções e sentidos diferentes. Ok? Então, a gente, para resolver esse problema, a gente cria um eixo, tal qual a gente fazia lá, né? Quando a gente tinha planos inclinados, a gente cria um eixo interessante aqui. Por exemplo, a direção em que esse lado A do meu coco tá, do meu disquinho aqui, ele está indo, né? Daí, o que ocorre, né? Esse lado do coco, do disco, ele está, então, exatamente em X. Ele só tem movimento em X. Ele não vai ter nenhum movimento em Y. Eu disse que a minha nova coordenada X, ela passa exatamente na direção em que essa parte desse coco, essa parte desse disco está indo. Beleza, então, por consequência, né, a gente tinha angulações aqui que o problema nos deu, no enunciado. Agora a gente tem novas angulações em relação ao novo eixo Y, ok? Então, beleza. Então, levamos isso em conta. Agora a gente pode ver que, então, o momento em Y desse lado A é zero, porque ele não tem nenhum movimento em Y, só se move em X. Para o nosso corpo B é isso, né, por causa da decomposição de vetores. E para o nosso disco C é isso, né, por causa da decomposição de vetores também. Massa e velocidade, né, informações que o enunciado nos dá. Então a gente leva em conta isso, né, momento inicial é igual ao momento final. Então, zero vai ser igual ao somatório de tudo aquilo. Então assim a gente encontra a velocidade. Fazendo o mesmo no eixo X, a gente pode encontrar a velocidade desse disco, dessa parte do corpo que não foi analisada. Ok? Agora temos uma questão teórica bem interessante, que é o momento e energia cinética em colisões. Existem estritamente dois tipos de colisão, a colisão elástica e inelástica. Okay? A colisão inelástica é a colisão em que existe perda de energia. Então o momento linear ele sempre se conserva, tanto na inelástica quanto na elástica, porém a energia não se conserva na colisão inelástica. E a forma que mais tem perda de energia é a chamada colisão perfeitamente inelástica, que é quando dois corpos se grudam. Ok? Então, por exemplo, se um taco de beisebol vai bater numa massinha, é uma colisão perfeitamente inelástica, porque a massinha vai se grudar no taco de beisebol. Então, aqui é uma equação para colisão inelástica. Então, o momento inicial do corpo 1 do corpo 2 isso é igual ao momento final do corpo 1 do corpo 2, né? Porque o momento linear se conserva. Então, mas essa expressãozinha é geral. Agora, para perfeitamente inelástica, levando em conta que, por exemplo, a massinha grudou no taco, ou um meteoro levou a Terra junto, então a velocidade dos dois corpos é a mesma, né? Porque eles se juntaram. Então eu posso colocar que é massa 1 mais massa 2 vezes a mesma velocidade. Então a expressão fica simples dessa forma. Velocidade centro de massa, utilizando a mesma teoria lá, de que o momento ele é a massa do sistema mais velocidade centro de massa, a gente consegue uma expressão como essa. Ok? Então, vamos aqui para colisões elásticas de uma dimensão. Colisão elástica ela acaba tendo as contas mais difíceis, por mais que energia e momento estão se conservando. Né? Era para ser mais fácil, mas na verdade as contas ficam complexas. Por quê? Porque os problemas são meio sacanas. Eles nos dão pouquíssimas informações. Então a gente tem que levar em conta essas duas informações importantíssimas. Momento se conserva e energia se conserva. Então a gente vai ter esses dois sistemas de equações aqui. Então, modelando eles ao nosso bel prazer, a gente chega nessas duas expressões interessantes. Tem outras, né? Mas para, por exemplo, velocidade
do corpo 1 final é essa, a velocidade do corpo 2 final é essa aqui. Tá meio feio aí, mas no PDF de vocês talvez seja mais interessante, ou se vocês tiverem o livro, né? Então, são essas duas expressões aqui, ok? Mas pode ser que vocês queiram uma outra informação, velocidade inicial de algum dos corpos, daí vai dar manipulação de vocês essas duas equações, tá, gente? A manipulação é longa, bem longa. Então, tentem, sei lá, decorar isso aqui, escrever na capa do caderno de vocês. É isso aí. Então, eu acho que de coisas difíceis, pessoal, era mais isso que tem. Aqui a gente só generaliza para mais dimensões. E aqui ele fala do foguete, eu não acho interessante ver isso, tá? Vamos focar, ó, acredito que vocês tenham que focar, pessoal. Primeiro, saber as equaçõezinhas aqui, mas em especial essas equações da colisão elástica, vocês têm que saber bem. Essas equações aqui para centros de massa, tá? Saber fazer os probleminhas de centro de massa. E saber de cor e salteado, por favor, refaçam, peço para vocês, refaçam, tá, pessoal? Refaçam esse problema aqui do disco, tá? São os problemas mais gerais que tem desse assunto, beleza? Então, por hora é isso, eventualmente eu vou pedir uma listinha para vocês, mas foco nisso que eu acabei de pedir para vocês, tá, pessoal? Então tá bom, espero que vocês tenham uma ótima semana e que a gente volte a se ver logo. Falou!